Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Samsung Galaxy Z Flip 7 e hoje vou mostrar algumas dicas e truques que você pode fazer neste telefone. Então, para começar, vamos abrir as configurações. Peço desculpas, esta é a segunda vez que estou gravando isso, então, algumas coisas já foram alteradas, mas de qualquer forma vamos começar abrindo a tela. Vamos começar pelo básico. Aqui, logo no topo, temos o modo claro e o modo escuro, que permite mudar permanentemente a exibição do seu telefone do modo claro para o modo escuro. Isso é totalmente uma questão de preferência. Agora, logo abaixo aqui, temos as configurações do modo escuro, que permitem configurar para que o dispositivo alterne do modo claro para o modo escuro com base no horário do dia, por exemplo, ou em um temporizador personalizado. Você pode ver como, por exemplo, durante a noite, seria benéfico ter algo como o modo escuro ativado, para não ser ofuscado pelo brilho da sua tela, que passa de 3000 nits. Agora, se descermos mais um pouco, temos a suavidade de movimento. E aqui temos duas opções, adaptável e padrão. Adaptável é a opção que vai até 120, enquanto padrão vai até 60. Em geral, você deve selecionar a opção inferior, se não perceber diferença entre elas. Então, 120 oferece um movimento suave e agradável ao rolar para cima e para baixo, e de modo geral, ao realizar todas as tarefas no dispositivo. Então, isso significa que você tem 120 quadros em um único segundo, a cada segundo, enquanto o 60 simplesmente corta isso pela metade, então você tem 60. E você pode perceber que ao rolar a tela para cima e para baixo, por exemplo, você tem menos quadros, o que significa que as coisas vão parecer um pouco mais travadas. Mas se você não perceber diferença entre essas duas opções, ao selecionar padrão, você terá uma melhor duração de bateria. Mesmo que ambas as opções tentem reduzir, o consumo de bateria diminuindo a taxa de atualização quando não há nada acontecendo na tela, como por exemplo, agora ainda assim consome a bateria quando você está fazendo algo ou quando qualquer coisa está se movendo na tela. Então, se entrarmos em suavidade de movimento, isso aqui está animado, então automaticamente força o dispositivo a rodar a 120 quadros. Então, você pode escolher o que quiser e, como eu disse, o modelo mais barato terá maior duração da bateria. Agora, se voltarmos e passarmos para a cor adaptável, o tom, isso é algo semelhante ao que a Apple tem com seu True Tone. Acho que é esse o nome. Finalmente me lembrei do nome. E o que isso faz é que, quando você ativa, ele tenta ajustar a temperatura de cor ou simplesmente a temperatura do próprio display ao ambiente em que o telefone está. Então, com isso ativado, ele está tentando combinar agora o branco da mesa aqui com o branco aqui. Pessoalmente, quando eu olho para isso, meio que não funciona tão bem, mas na câmera, na verdade, parece bem bom. Agora, vou desligar isso só porque se formos para a próxima opção de tela, ou o modo de tela, temos dois modos. Temos o modo vívido e o natural, e o vívido tem o controle deslizante de balanço de branco bem aqui, que permite que você ajuste manualmente. Mas se você ativar o tom de cor adaptativo, não pode mais fazer isso. Então, você pode selecionar a opção que preferir, e em relação ao vívido ou natural, é só a saturação da tela. Escolha aquela que você preferir. Eu particularmente gosto do natural, ele só suaviza as cores, mas o vívido também tem a opção assim que desligarmos isso. Me dê um segundo porque eu realmente errei agora. Então, quando você desativa toda aquela coisa do True Tone, você tem a opção de configurações avançadas no modo vívido, e isso permite que você ajuste manualmente as cores aqui, ou cada uma individualmente, vermelho, verde e azul. Além de ter o controle deslizante para vivacidade, ou corretamente chamado de saturação, deslizando para o outro lado você terá uma imagem mais vibrante e saturada. Então, escolha a que você preferir. Agora, voltando, temos o modo fácil. Essa opção, que eu só vou mencionar rapidamente, é um modo projetado provavelmente para pessoas idosas ou com deficiência visual. Ele aumenta o tamanho dos aplicativos na sua tela inicial, remove ou aumenta ou talvez não aumente, diminui a quantidade de aplicativos que você tem em uma única página, já que os deixa muito maiores e reduz a grade, então você tem apenas 3 aplicativos em uma linha ou na horizontal. E na vertical acho que você fica limitado a 4 ou algo assim. Talvez mais neste dispositivo, já que ele é meio que parecido com um controle remoto em termos de comprimento.
Então, talvez você queira dar uma olhada nisso, se tiver algum tipo de dificuldade para enxergar o dispositivo, o identificar ícones, na sua tela inicial. Eu não vou ativar isso, pois acredito que, se me lembro corretamente, é necessário reiniciar o dispositivo para que isso tenha efeito, então realmente não quero fazer isso. Agora, voltando aqui, na tela temos o painel de borda, e o painel de borda, por padrão, estaria visível em algum lugar aqui, então eu vou apenas... Lá vamos nós. Traga-o de volta. Normalmente parece com isso. Então você mal consegue ver um pequeno contorno aqui. Você pode deslizar para cima e abrir o painel. E normalmente também tem um pouco mais de bagunça aqui com... Deixe-me ver se consigo encontrá-lo. Não consigo me lembrar como reativar aqueles ícones inúteis. Mas acredito que era isso, para ser honesto. Aí está. Então, por padrão, você tem aquelas coisas de Galaxy AI bem aqui e todos os 4 ficam bem no topo. Você pode se livrar deles, já que não são aplicativos muito bons. Você pode fazer a maioria dessas coisas sem nem precisar disso. Eu, pessoalmente, gosto de ter mais espaço aqui para acomodar mais aplicativos. É uma preferência pessoal. Agora, você pode ver que tenho 2 linhas bem aqui. Normalmente, quando você usa a dock pela primeira vez, ela só tem uma linha, tipo uma única coluna. Mas no momento em que você começa a adicionar mais aplicativos aqui, então, por exemplo, eu posso simplesmente colocar mais alguns aqui. Então, no momento em que você começa a colocar mais aplicativos, eventualmente ele vai te dar uma segunda linha, e depois que você adiciona ainda mais, aí ela se torna rolável. Agora, eu ainda não ultrapassei o número para ser rolável, mas aí você pode simplesmente rolar para cima e para baixo. Agora, por si só, essa dock já é útil, pois permite que você, a qualquer momento, enquanto estiver usando qualquer aplicativo, apenas a puxe e, por exemplo, abra algo como a galeria. Você pode segurá-lo, e aí você vê que ele me permite soltar tanto em tela dividida na parte de cima, quanto em tela dividida na parte de baixo. Eu também posso cancelar, ou se eu soltar no meio, ele me permite usar a visualização pop-up. Agora, essa opção aqui é realmente muito boa, e você pode usar esse aplicativo e rapidamente escondê-lo. Acabei apertando o botão errado. Assim, ele me permite escondê-lo assim, em uma bolha de aplicativo, que eu posso mover para onde quiser e acessar quando quiser. Eu posso ter vários aplicativos abertos desse jeito, em bolhas de aplicativos. Então, por exemplo, vamos abrir outro, o navegador, solto e agora temos 2. Vou minimizar ambos e agora você pode ver que temos um painel que nos permite escolher qualquer um deles e você pode, obviamente, como já viu antes, ter os 2 abertos ao mesmo tempo. Você pode ter mais do que isso aberto e também pode simultaneamente dividir a tela, embora agora esteja um pouco difícil de ver. Então vamos nos livrar disso completamente, e você pode ver que agora estamos com a tela dividida. Além disso, como você acabou de me ver fazer, você pode escondê-lo sem precisar usar o cabeçalho do app. Então, se você arrastar para a borda, ele simplesmente desaparece, mas ainda fica em um estado meio aberto, e se você clicar nele, ele volta a abrir. É um recurso bem interessante, em geral, só para multitarefa. Agora, outra coisa que você pode fazer, já que estamos falando de multitarefa, é que quando você está com a tela dividida assim, você tem esses 3 pontinhos bem aqui. Quando você clica neles, aparece a opção de adicionar aos favoritos. E agora podemos adicionar ao painel lateral, ou à tela inicial, ou você pode fazer ambos, eu acho. Então eu vou escolher só o painel lateral. Se eu puxar agora, tenho acesso a ele bem aqui. E só para mostrar isso, vou fechar tudo completamente. Clico nele e pronto, ele abre ambos os aplicativos exatamente no estado em que eu os deixei, ao mesmo tempo, o que facilita muito dividir a tela rapidamente. Além disso, a posição disso pode ser ajustada. Então, por exemplo, você pode ter o YouTube aqui em cima e o navegador embaixo. E se você salvar assim, é assim que ele vai abrir, o que é muito prático. De qualquer forma, vamos voltar para as configurações e passar para a personalização desse painel, o que podemos fazer selecionando painel lateral e alça. Você já me viu? Deixá-lo completamente invisível antes. Agora, a maneira de fazer isso é deslizando o controle de transparência para o máximo. Isso vai deixá-lo invisível. Mesmo que ainda possamos vê-lo agora, quando voltarmos, ele vai desaparecer. E eu gosto de posicioná-lo bem onde ficam os botões de volume. Normalmente eu também ajustaria o tamanho disso para combinar com os botões de volume, mas como esses botões de volume são menores e estão tão altos, eu prefiro deixar como está. Ou talvez você até possa aumentar o tamanho, só para que ele fique um pouco mais baixo. Isso facilita um pouco para você puxar depois, sem precisar alcançar até onde estão os botões de volume, já que, como eu disse, eles ficam bem altos no telefone e o próprio telefone é bem comprido.
Então agora, com isso completamente escondido da vista, você ainda pode acessá-lo sem problema. E aqui, nós também tínhamos os painéis, nos quais eu meio que cliquei, mas não falei sobre eles. Então você pode adicionar painéis adicionais. No momento, eu não tenho essa opção, mas se você estiver conectado à conta da Samsung, você verá o botão da Galaxy Store bem aqui. E na Galaxy Store você pode encontrar painéis adicionais, que geralmente são pagos. Eles não são caros, custam cerca de $1, $2, mais ou menos, para você comprar, o que obviamente amplia a funcionalidade deste painel. E sempre que você adicionar qualquer tipo de painel e marcá-lo aqui, você pode deslizar para o lado neste painel para folhear as páginas que você adicionou. Ok, agora vamos para a barra de navegação. Temos botões e gestos. Vou falar principalmente sobre os gestos porque algumas mudanças aconteceram. Então, se analisarmos os gestos habilitados e mais opções, você verá que isso é muito limitado. Isso, e de modo geral, eu diria que é inaceitável para um telefone que custa tanto, vindo de uma empresa que é uma das maiores fabricantes de celulares. Primeiro, remover opções do Android para empurrar suas contas lixo. Porque o que eles fizeram foi remover recursos que estavam aqui. Primeiro, eles já estragaram esses recursos. Então, se você está tentando, por exemplo, ocultar a barra, o que era possível antes, ela ficava visível bem aqui para você ocultar, mas era feito de um jeito que, se você usasse um launcher de terceiros, não funcionava bem. Então, não era uma opção ideal para quem usava launcher de terceiros. Agora, eles removeram completamente essa opção daqui e deixaram apenas uma opção. Então, para realmente conseguir isso, você precisa baixar o Good Lock. E só para mostrar isso, se eu souber digitar corretamente. Bom, lá vamos nós. Então você tem esse aplicativo chamado Good Lock. Está disponível para você somente na loja Samsung. Porque, como eu disse, eles querem que você entre na conta lixo deles. E essa é a única razão pela qual você entraria na conta Samsung para esse lixo. Ou bem, o aplicativo é realmente bom, mas... Então, chama-se Good Lock e aqui dentro você pode ver várias outras coisas que pode baixar. Eu tenho 2 deles baixados. Eu tenho o Navistar e o Quickstar. Agora, o Navistar é o que você vai querer para editar sua barra de navegação. Como um pequeno exemplo rápido, bem aqui quando usamos a navegação por gestos e voltamos, por exemplo, você pode ver que a barra de navegação está cortando o texto. Por que diabos ele está fazendo isso? Não é assim que o Android padrão funciona. Deveria ter sido transparente. Então, por que não é? Então, ele já está removendo parte do seu display do uso, permitindo a navegação por gestos sem nenhum motivo. Não é assim que o Android funciona por padrão, e eles têm a opção de desfazer isso. Está escondido no aplicativo. Então, falando nisso, agora temos algo como dica transparente. Então, a dica transparente basicamente removeria esse fundo branco em qualquer aplicativo que você tenha aberto e o deixaria totalmente transparente, como está aqui para mim. Embora é meio difícil mostrar isso agora, deixe-me só abrir algo como configurações. Como você pode ver, agora não está mais cortando o próprio texto que aparece na tela. O texto vai até a borda inferior do display. Então esse é um problema que pode ser resolvido, e em termos de personalização da barra, você pode escondê-la completamente, o que temos a opção de fazer em algum lugar por aqui. Então é uma opção bem escondida. No momento, não me lembro como ela se chama. E sinceramente não acho que seja a hora de procurar e tentar descobrir. Mas você pode mexer nessas opções. No momento em que você ativa essa opção e volta para as opções adicionais da barra de navegação, você terá a opção de realmente escondê-la completamente. Se você estiver usando o launcher padrão da Samsung, não deve haver muitos problemas. Se você estiver usando um launcher de terceiros, eu recomendo fazer o que eu fiz, que é deixá-la bem menor. Você pode ver que ela ainda está visível, só está menos visível porque a transparência está no máximo. Você pode ver bem aqui e a largura dela foi reduzida. Isso é o máximo que eu consigo diminuir, como você pode ver essas 2 linhas pequenas bem aqui. Então, não dá para diminuir mais, mas esse é o limite que você pode alcançar. E outra coisa que você vê aqui é o Quick Start, outra função que eu particularmente gosto, que permite esconder alguns dos seus ícones aqui na barra de status. Então, é só mais personalização. E, de novo, mais opções que normalmente a Samsung, ou melhor, não a Samsung, mas o Android normalmente tem, embora talvez não na versão mais recente. Enfim, uma última coisa que eu queria mostrar, que é algo que eu também deixei ativado durante todo o vídeo, é o acelerador de animação. Então, se você voltar e for para as opções de desenvolvedor, primeiro você vai precisar ativar as opções de desenvolvedor, indo em sobre o telefone, informações do software e número da versão. Toque nisso 7 vezes, clique em OK, e isso vai ativar as opções de desenvolvedor aqui. E podemos deslizar para baixo mais ou menos até a metade e você vai encontrar isso. Escala de animação da janela, escala de animação de transição e escala de duração da animação.
Essas, por padrão, estão definidas como 1. E, por exemplo, a escala de animação da janela é esta janela aqui, e você pode, por exemplo, desativá-la para remover todas as animações, tipo, completamente, e a janela vai aparecer instantaneamente em vez de ser animada, como é, por exemplo, agora. Eu gosto de selecionar em 0,5. Isso, corta a animação pela metade, então economiza metade do tempo que você esperaria por ela. E como esses celulares são rápidos o suficiente para não travar com isso, é basicamente uma escolha óbvia. A questão é que isso fica escondido assim, e você precisa ativar as opções de desenvolvedor para conseguir usar. Então, isso é uma coisa, e voltando para a página principal de configurações, tem uma última coisa que eu queria mostrar, que é se eu conseguir encontrar modos e rotinas. Na verdade, tem duas coisas que eu quero mostrar. Então, em modos e rotinas, você pode selecionar rotinas e tem algumas opções diferentes. Se entrarmos em rotinas, podemos selecionar adicionar. Selecione esse local, eu acho. Então vou colocar algo como local de trabalho. Legal. Enquanto uso o aplicativo, assim ele sabe exatamente onde estou localizado agora. E daqui posso selecionar salvar, então ele sabe exatamente onde estou e... Vamos ver. Vou escolher modo. Acho que deveríamos conseguir criar um personalizado. Não. Ok, aí está. Então, em rotinas agora, podemos clicar no mais o adicionar o que vai acionar essa rotina. Vamos ver, se eu escolher localização, local. Então, local, vou selecionar trabalho. No momento, estou no trabalho. O que vai acontecer é o seguinte, quando eu chegar, ou seja, no momento exato em que eu alcançar esse local específico, poderemos, por exemplo, configurar o telefone para o modo Não Perturbe, uma funcionalidade que silencia as notificações e chamadas, ativá-lo de forma automática e então salvar essas configurações para que sejam aplicadas de maneira consistente. Chegar ao trabalho já é suficiente. Então agora ele entra imediatamente no modo Não Perturbe assim que estou no trabalho, então neste local, e podemos configurar outra rotina, por exemplo, para isso. Quando saímos desse local, ele desativa automaticamente o modo Não Perturbe. E você pode ir ainda mais longe com isso. Por exemplo, você pode fazer coisas de casa inteligente. Então, se você sair de casa, ele desliga automaticamente as luzes. Se você chegar em casa em um horário específico, quando esse horário for atingido, ele liga suas luzes. Então isso te dá uma versatilidade muito boa, especialmente para casas inteligentes, que é para o que costumo usar isso. Assim, você tem menos necessidade de interagir com isso. Nesse ponto, ele se torna realmente inteligente. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nisso. Leva um pouco de habilidade para configurar, mas no momento em que você faz isso, é basicamente fazer uma vez e esquecer. Agora, uma última coisa que eu queria comentar fica em áudio, eu acredito, ou não, em som e vibração. E se descermos a tela, você vai encontrar qualidade e efeitos de som. E aqui temos o Adapt Sound, podemos tocar nele. Bom, por padrão, acho que ele vem desativado, então você vai precisar ativá-lo primeiro. E então, quando você clica no texto, ele te leva direto para cá. Então, temos vários modos, temos o abaixo de 30, de 30 a 60 e 60 ou mais. Escolha qualquer um que se encaixe no seu caso. E o que isso faz é criar ou ativar um equalizador personalizado para essa faixa etária, o perda auditiva. Então, se você não sabe, você realmente perde a audição conforme envelhece. Então, essa função específica tenta compensar isso e aumentar as frequências que você perderia com a idade para te devolver a audição daquilo que você quer ouvir, tornando esses sons mais altos. Agora, isso só funciona quando você está usando algo como fones de ouvido, earbuds ou algo do tipo. Não funciona com os alto-falantes do próprio telefone. Então, você precisa, por exemplo, de fones de ouvido, mas fora isso, o que eu recomendo fazer, em vez de escolher uma dessas opções, é na verdade criar um perfil de som personalizado. Isso permite que você crie um equalizador personalizado especificamente para você. Agora, isso também vai permitir que você, em parte, crie um equalizador que compense a falta de determinadas frequências ou frequências mais baixas dos seus fones de ouvido ou earbuds. Então, por exemplo, se seus fones de ouvido costumam ter dificuldade com, vamos dizer, frequências de 200 Hz, ao fazer esse teste, você pode ouvir essas frequências e esses fones não vão conseguir reproduzi-las de um jeito que você consiga ouvir, mesmo que sua audição seja boa. Então você selecionaria que não consegue ouvir e, portanto, o telefone aumentaria automaticamente essas frequências, os 200 Hz, para ficarem um pouco mais altos e assim compensar
a falta de capacidade dos seus fones de ouvido de produzir esse som. Assim, você pode ver como isso compensaria uma falta de qualidade na sua audição periférica, simplesmente criando um equalizador personalizado. Agora, dito isso, espero que você tenha achado este vídeo útil, pois ele resume tudo. E se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.